Muito bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? A nossa aula hoje é sobre os regimes totalitários, a ascensão, o crescimento desses governos autoritários dentro do continente europeu. E hoje eu vou falar para vocês dos dois principais, a Alemanha e na Itália. Primeiro ali a questão do surgimento, do nascimento do fascismo por Benedito Mussolini e posteriormente o nazismo com Adolf Hitler, tá, gente, dentro da Alemanha. Gente, olha só, quando você fala desse período entre guerras, pensem logo assim, os antecedentes. O que está acontecendo aí dentro do continente europeu posteriormente à Primeira Guerra Mundial? Coloquei para vocês aqui, ó, dois tópicos muito importantes. Uma é a crise de 1929, que é conhecida aí como a crise do capitalismo, né? A crise do liberalismo. Muitos governos dentro do continente europeu adotam as medidas liberais nesse momento, democráticas e liberais. Então vai acontecer uma grande crise desses regimes, desses governos democráticos e liberais, favorecendo e deixando ali na sociedade uma margem para que as pessoas comecem a acreditar em outras ideologias através de sentimentos de mudanças positivas que esses governos autoritários vão começar a lançar na sociedade, as suas propostas de governo, tá, gente? Tanto na Itália quanto na Alemanha. Então você já tem uma sociedade totalmente ali, ó, devastada pós Primeira Guerra Mundial, onde esses governos, né, esses políticos locais vão ter que começar a reestruturar todo o continente europeu, reconstruindo pontes, hospitais, escolas que foram devastadas. Sem falar que dentro da Alemanha, né, com ali o Tratado de Versalhes, eles tiveram que pagar ali indenizações aos países vencedores. Então pensem o seguinte, gente, o cenário é um cenário caótico, um cenário de uma grande destruição em massa total, onde esses caras vão começar agora a tentar se reestruturar, beleza? Mas olha o que acontece nesse momento, gente, uma grande crise do capitalismo americano. E vocês sabem, né, que eu expliquei para vocês, que os americanos são os principais fornecedores de empréstimos, e, no caso recursos, para esses países que ficaram devastados na Primeira Guerra Mundial. Então tu pensa o seguinte, cara, esses caras já estão com uma grande crise, e agora os americanos entram em crise. O que acontece nesse momento? Uma crise generalizada. Por isso que eu falo que é um cenário caótico nesse momento. Muita fome, gente, muita miséria. Esses governos vão começar agora a tentar encontrar formas de sair dessa grande crise, desse grande buraco. Aí começa a acontecer, tá, gente, a ascensão desses regimes autoritários, aonde começa a se destacar a figura de um grande líder que vai começar a divulgar as ideias, as propostas para tirar esses países dessa grande lama, desse grande buraco. Aí entra o Mussolini e o Adolf Hitler, tá, gente? Outra coisa muito importante também dentro dos antecedentes é a questão do crescimento da esquerda. Gente, o que está acontecendo no leste europeu ali, ó? A disseminação da ideia do socialismo dentro do continente europeu e ali na União Soviética, não é? Com a Revolução de 1917, que é a Revolução Russa. Então você já tem o quê? Uma crise do capitalismo e aqui você já tem uma ascensão, um crescimento das ideias opositoras aos pensamentos liberais e principalmente ao capitalismo. Então isso vai deixar muitos bancários, muitas pessoas aí preocupadíssimas com a questão da ascensão do socialismo. Porque se você tem aqui, gente, já socialismo e o capitalismo, você tem o quê? Uma rivalidade ali entre sistemas ideológicos. Então esses caras que adotavam as medidas democráticas, até mesmo liberais, começaram a temer a esse crescimento. Medo de que a Rússia se levantasse, a União Soviética, uma grande, que vai se levantar, claro, né? Uma grande potência econômica, e comecem a abocanhar mercados consumidores naquele momento ali. Isso vai acontecer, não é, gente? Eu vou explicar para vocês isso bem detalhadamente, já se Deus quiser, em sala de aula, quando eu começar a falar de Guerra Fria. Mas entendam, tá, gente? Crise de 29, crise do liberalismo, crise que vai se desencadear dentro da América Central, Estados Unidos, e vai também afetar todo o continente europeu. Somente europeu? Não, gente, também aqui no nosso Brasil, tá bom? Ali no governo de Getúlio Vargas, que vai flertar, como eu falei, em sala de aula para vocês ainda, ali um pouco com regimes nazifascistas, tá bom? Dentro do governo que eu chamo de Estado Novo, que é a última fase do governo de Getúlio Vargas, tá bom, gente? E aqui o crescimento da esquerda, que é o crescimento do socialismo
dentro da sociedade europeia, se iniciando no leste europeu, chegando a outras partes, causando um temor para as autoridades, para os governos locais. Isso, na verdade, foi um cenário que foi montado, né, e você consegue perceber para que esses grandes governos, esses grandes líderes se destaquem na sociedade. Gente, coloquei para vocês aqui as principais características do governo, que é, claro, o autoritarismo, o anticomunismo, que é as questões de ir contra os pensamentos de esquerda, né, o socialismo, o nacionalismo, o intervencionismo e o totalitarismo, tá, gente? Ambos são características de governos totalitários, governos totalmente autoritários, tá bom? Gente, uma grande característica de um governo autoritário, de um governo totalitário, autoritário e totalitário, tá bom? É a questão da ascensão de um grande líder, de uma grande figura, né? O grande responsável por tentar tirar esses países de uma grande crise. Então todo o cenário está montado para que um cara se destaque nesse momento agora, com a fragilidade, com a grande crise dos sistemas democráticos liberais, tá bom? Vou explicar para vocês um pouquinho, detalhadamente, através de algumas figuras agora para vocês, sobre o nazismo e o fascismo, tá bom? As principais características de cada governo, tanto o nazismo quanto o fascismo, tá bom, gente? Vamos acompanhar aí, vou botar a figura para vocês aqui embaixo. Gente, somente enfatizando um pouquinho mais sobre algumas estratégias utilizadas por esses governos extremados, né, governos totalitários nesse momento. Na Alemanha de Adolf Hitler, na Itália de Benedito Mussolini e também na União Soviética, ali na Rússia do Stalin, o stalinismo sendo implementado também de uma forma autoritária nesse momento. Você pode até pensar, professor, também existem regimes totalitários de esquerda? Sim, tá, gente, existe. Você vai ter aí também a esquerda soviética, né, se levantando como principal potência também, uma grande ascensão com sua economia, com o Stalin, e também outra de direita, né, que é o nazismo e o fascismo dentro da Europa Ocidental, a Alemanha e a Itália. Tá bom, gente? Então você percebe que ambos os lados utilizam as mesmas características totalitárias. Adolf Hitler odeia, na verdade, as práticas comunistas de esquerda nesse momento, tá, gente? Mas vou explicar para vocês lá na frente quando for falar de Segunda Guerra Mundial, tá bom? Entendam somente isso. Direita, nazismo e fascismo, e a esquerda, também um regime totalitário dentro do leste europeu, ali dentro da União Soviética, tá, gente? Olha só, falando de regimes totalitários, entender a questão de um partido único, beleza? Somente um partido, nesse momento. Galera, se é só um partido, pensa logo, a não existência, repetindo, a não existência de partidos opositores, inimigos políticos, tá bom? Se é um governo autoritário, se é um governo totalitário, se é um governo extremamente centralizador, somente um partido vai estar administrando, beleza? Quais partidos? Depende de qual país eu estiver falando. Se eu estiver falando de Itália nesse momento, é o nazismo, é o fascismo. De Alemanha é o nazismo com Adolf Hitler. Pensem como um todo, uma característica geral, tá, meus amores, de governos totalitários. A ideologia oficial implementada e seguida por quem? Por todos, tá, gente? Se tem que ser seguida por todos de uma forma obrigatória, pensem logo, uma ditadura. O governo totalmente centralizado nas mãos desse grande líder com esse grande regime, com esse grande partido, né, que no caso aqui é os partidos nazistas e fascistas nesse momento. Beleza, meus amores? Outra coisa muito importante também é a questão do controle da sociedade através do Estado, que eu chamo de Estado policial, tá bom? Pensem logo. Gente, características desses governos totalitários são sim características militares, ok? Então quer dizer, professor, que o nazismo e o fascismo surgem de princípios de caráter administrativos militares? Sim, tá, gente? Aqui dentro do nazismo e do fascismo, sim, beleza? Outra coisa muito importante é a questão da propaganda como um veículo de difusão de ideias ideológicas nesse momento. A utilização do rádio é de extrema importância. Esses grandes líderes vão chegar, né, através de suas oratórias e comunicar suas propostas administrativas para a sociedade, através dos meios de comunicação que é a rádio, e também
dentro das escolas. Então, as crianças vão começar a ser ensinadas os princípios básicos ali do nacionalismo, do patriotismo exacerbado dentro das escolas, favorecendo a implementação das ideologias dentro das escolas, enaltecimento ao amor a essa pátria, a essa nação, também dentro das escolas. Beleza, gente? As propagandas de extrema importância nazifascistas vão contribuir para esse sentimento militarizado e também esse sentimento nacional, nacionalismo exacerbado dentro desses continentes, né, gente? Por isso que eu falei para vocês em sala de aula, que muitas vezes esse sentimento nacionalista, né, ele é tanto quanto perigoso se você não souber controlar as suas emoções, seus entusiasmos nesse momento. Beleza, gente? É sim uma característica dos governos totalitários a questão da utilização do nacionalismo e do patriotismo. Beleza, gente? Outra questão muito importante é a questão do intervencionismo econômico. Intervenção do Estado total, tá bom? Dentro dos princípios econômicos. Ou seja, os Estados eles vão administrar e controlar todos os segmentos e os setores econômicos de investimento. No caso, a distribuição de renda, a contribuição para o capital e até mesmo as estratégias lançadas para investimentos nas indústrias posteriormente a essa Primeira Guerra Mundial, como eu falei para vocês, que a Europa toda vai ser devastada. Beleza? Então esses caras vão precisar de estratégias dentro de um controle do Estado para reerguer essa nação através de um controle rígido. Caiu aqui o giz, tá, gente? Dentro do Estado. Então é isso, gente. Os pontos principais trabalhado com vocês hoje, espero que vocês gostem. Na próxima aula vamos trabalhar um pouco sobre o nazismo e o fascismo. Se você tiver alguma curiosidade, pode ir na internet pesquisar em alguns links, que é bacana também, tem muita videoaula legal lá, com bastante figuras, ou até mesmo vídeos, né, que representam a questão do enaltecimento, do surgimento, oratórias do Hitler, do Mussolini, tá bom? Dentro dessas ferramentas que é o YouTube. Gente, quando retornarmos presencialmente, vamos fazer aquele debate, aquela discussão bem bacana dentro da sala de aula, sobre esses regimes totalitários e também entender um pouco das ideias neonazistas que estão influentes na sociedade. A gente pensa que isso já acabou, né, que está lá no passado. Não, gente, isso ainda se estende até os dias atuais, levantando ali regimes proibidos, né, claro, clandestinamente, onde esses caras eles ainda fazem a utilização de algumas práticas neonazistas, que é considerado até crime dentro dos países europeus. Tá? Vamos estudar um pouquinho sobre essas questões do neonazismo e a influência na sociedade nos dias atuais. Gente, é isso, um abraço e até mais.